Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia 7/3/2022 e eu aqui num lindo dia, um dia azulado, maravilhoso, eu aqui sigo o meu martírio. Meu menino, mesmo com tratamento, segue dores. O médico falou que leva em torno de 2 meses para tirar e sumir todas as ínguas. Ínguas são bolsinhas parecendo com cistinhos, como se fosse, pelo que ele explicou, né? É como se fosse um monte de bolsinha onde ficam um tipo do pus assim e ficam soltando os anticorpos para lutar contra as coisas. Então faz umas bolsinhas. Normalmente dá essas bolsinhas que tem na garganta. Ele está explicando que aquelas bolinhas que fica na garganta, que fica tudo inflamado, que sente dor e tal, é aquilo lá, mas no intestino, pelo que ele viu no gráfico lá, na imagem, tudo bonitinho. Bom, parece que o martírio é longo. Eu e o meu menino sente muitas dores na hora que acorda, né? Então todos os dias, na hora que acorda, ele fica assim gemendo. Agora eu não sei se é porque todo o corpo fica parado e a hora que acorda entra em movimento puro e aí tudo funciona, né? Então tipo, eu tenho essas coisas, então deve ser por isso, né? Algo fisiológico. Eu fico sem ter vontade de ir no banheiro, aí quando acordo é algo impressionante, parece que tudo anda e a comida quer ir embora, né? Mais ou menos assim, né? Então deve ser por esses motivos. Fora isso, durante o resto do dia, as dores ficam bem baixas, bem pouquinho, pelo menos isso, né? Antes estava o dia inteiro, agora só na hora de que acorda, menos mal. Ai, deu remédio de verme, né? Tô passando para vocês, só para vocês ir acompanhando, para vocês vendo que como é que uma coisa é, outra é, né? Não tem nada a ver com alergia, tá? Algumas pessoas falaram que podia ser alergia, alguma coisa, não tem nada a ver, pelos exames não tem nada com que a ver, muito pelo contrário. Se eu pego e dou de alergia, eu faço com que o meu organismo pare de lutar com o que precisa lutar e aí pode me causar até um problema maior. Então, tem que tomar cuidado com as coisas. Isso aqui ajudou, isso aqui funciona, é meio delicado, tá? Por isso que eu falo para as pessoas ficam saindo, passando coisa para os outros, mas tem que saber como é que funciona. Então, tipo assim, a pessoa falou assim para mim, olha, eu fiz isso, cheguei lá no médico e falei assim, eu queria que você me explicasse por que não pode dar então um antialérgico para criança. Aí ele foi explicando, por causa disso, acontece isso, assim, assado. Certo? Então eu pego tudo que vocês me passam, pergunto pro profissional e o profissional me tira as dúvidas e eu acabo aprendendo. Então eu tô fazendo um curso de medicina popular, se assim pode dizer, da vida, em cima dos fatos, em cima das coisas. Agora o que me veio na cabeça hoje é de que tinha uma doença antigamente, como tudo tá voltando, e antigamente tinha um negócio, chamava ameba. Tanto é que era tão comum que a gente zoava com as crianças, brincava, a gente era criança, né? Então a gente brincava, né? Na escola. E a gente pegava e falava, você é uma ameba, rapaz, você é uma ameba. E essa tarde a ameba sumiu. E eu tava lembrando que eu ainda tenho até cartelinha de que eu era obrigado a usar, quando estava nas Nações Unidas, veio uma lista dos remédios que eu tenho que usar uma vez por semana, não sei o que, tem um monte de remédio lá que eu tenho que tomar. E uma delas era de ameba, por causa do tratamento ruim de água que tem e tudo mais. E aí me veio na cabeça aquelas coisas horrorosas que aconteceu nas estações de tratamento do Rio de Janeiro, que ficou aquele gosto ruim, aquele cheiro horroroso na água de torneira, né? Eu falei, será que nós estamos tudo ficando com negócio de ameba para tudo quanto que é lugar e não estamos percebendo? É capaz de voltar. Se tudo tá voltando, é capaz de estar isso daí, acabar voltando pro nosso meio, né? Deus me livre. A gente, em vez de resolver as coisas, estamos empurrando com a barriga. Bom, é isso daí, gente. Então, tá andando, tá diminuindo um pouquinho, mas não era naquela velocidade que a gente gostaria, infelizmente. Mas está andando. Queira ou não queira, é perceptível um pouquinho da melhora. Não é uma melhora, mas um pouquinho da melhora. Eu vou ver se hoje eu faço uma oração, porque até então eu não fiz, porque ainda não me foi autorizado fazer alguma intervenção espiritual.
Hoje eu vou ver se já está me liberado, para aí eu faço essa liberação espiritual. Mas, professor, como é que isso daí funciona? Bom, essas coisas de liberação espiritual eu fui aprendendo com um pouco do tempo que o sofrimento ele faz parte da nossa vida. Então, não é pelo primeiro gritinho eu já saio correndo atrás do espiritual. Não. Eu tenho que ir indo, tenho que ir tentando, fazendo as coisas, vamos fazendo movimento. Aí chega num ponto, eu vou e faço a intervenção espiritual. Né? É tipo assim, escutei um barulhinho alô, é da polícia? Olha, escutei um barulhinho no meu telhado. Não se faz isso, né? Não se faz isso. Então com o espiritual a mesma coisa. Olha, eu estou vendo aqui, tem um bicho aqui, tem um cara aqui dentro de casa. Aí você liga e a polícia vem correndo e vai resolver o problema. É mais ou menos assim, tá bom, gente? Vamos ver as notícias? É o seguinte, o dólar na sexta-feira ele subiu bem. Subiu 1%, subiu bem, relativamente bem, e subiu para R$ 5,08. Ainda está baixo, mas vai começar a ter uma pressão muito grande até de investidores que estavam investindo na bolsa. Por quê? Porque agora a parada não é mais guerrinha, não é mais briguinha de Ucrânia com Rússia. A parada agora está a nível atômico, porque o Putin, o representante da Rússia, ele pegou e falou que ele vai usar. E a pressão está tão grande, eu estava vendo as reportagens, eu fiquei mesclando entre Record e Rede Globo ontem para ver os resumos das matérias, e me ficou muito claro que o Putin vai ter que usar as microbombas atômicas. Ele ficou muito claro, porque ele vai ter que resolver a situação, não vai poder ficar brincando de amarelinha, porque está desgastando os militares dele, está enfraquecendo a defesa dele militar, e isso é um problema seríssimo, inclusive para ele, porque deixa o país, Rússia, totalmente vulnerável. Então ele vai acabar usando algumas coisas dessa para que não fique afetando de fato os homens deles, né? Então eu acho que agora ele vai pegar e falar assim, já que tá tudo lascado mesmo, já que tá tudo meio danado mesmo, vou apertar os botãozinhos, em vez de ser o botãozão vermelho, vão apertar os botãozinhos pitiquinho vermelho e vão soltando por aí. Eu acho que ele já soltou um ou outro aí para fazer um testezinho, bem pequenininho, aquele do vácuo, que o pessoal falou que soltaram bomba do vácuo, aquele do vácuo não é vácuo. O certo seria fazer algumas medições atômicas para ver se tem algum problema. O duro dessas bombas, mesmo sendo pequenininhas, é que elas são altamente radioativas. Então, meus queridos, se você não for afetado por elas, você vai ser por tabela. Esse é um dos perigos gigantescos. E outra, você vai ter uma situação aí de calamidade planetária e o cara já vai ser condenado pela justiça internacional e vai ser, cara. Olha, sabe o que é o pior? Eu vendo pessoas que ficam seguindo canais. Tem pessoas que pegam alguns canais, alguns grupos e ficam seguindo ali. Se o dono do canal pega e muda a versão, começa a falar assim, até então era assim, a China e a Rússia, todos os inimigos. Trocou o presidente dos Estados Unidos, agora os Estados Unidos virou inimigo. É assim que está fazendo a cabeça do povo. Aí, eles pegam e agora tá assim, é China do mal, Rússia do mal, Estados Unidos do mal. Só que, como esses canais de teorias conspiratórias e ficam fomentando, jogando essas porcarias da mídia, o povo vai acreditando, porque segue sempre ali, sempre teve coerência, então ele vai, se o cara falou, tá falado, então é verdade, e não faz raciocínio, não faz reflexão. Agora, sabe o que eles estão tendo a pachorra de falar, loucura de falar? E eu ainda questionei um amigo, falei, cara, você mudou, você não tá percebendo que você mudou? Cara, você tá defendendo a Rússia que tá fazendo uma coisa de atrocidade, você tá louco, cara.
Eu sei que você gama o presidente, mas, cara, você não pode pegar isso só porque ele tá isento, ele não falou que concorda. Tanto é que ele deixou o pessoal debaixo dele falar que é contra. Ele liberou o cara para votar contra nas Nações Unidas a situação da Rússia. Ele só não queria bater de frente, mas por trás ele tá contra. E será que vocês não percebem isso? Será que vocês não estão conseguindo ver o coisa? Não, é porque o Bolsonaro não quis não sei o que, então nós somos... Cara, é um perigo isso, moço. Os caras defendendo a Rússia agora, por uma atrocidade dessa que está acontecendo. Cara, eu não sei o que está acontecendo, mas as pessoas viraram de fato um zumbi sem limites. Moço do céu, por isso que eu falo para vocês, descola dessas porcarias de política, descola, vai para trás, enxerga lá de trás. Para de adorar um lado ou adorar o outro, para com isso não presta, isso não presta. Isso aí foi criado pelas plataformas de rede social. Não existia isso dessa forma. Tudo foi pro extremo por causa dessas porcarias. Gente, não façam isso, gente. Não faça isso. Caminho do meio. Eu tô falando isso faz tempo. Quem avisa, amigo é. Agora, se você quiser continuar adorando os seres humanos, eu adoro o Lula, eu adoro o Bolsonaro, o problema é teu. Problema é teu. Problema é teu. Depois não chora amanhã. Para com isso. Para com isso. Tá batendo o seu horário, tá dando horário. E vai ter o desencarne. Se você ficar nessa onda do desencarne, no julgamento você vai se lascar. Não entra nesse buraco. Não entrem nesse buraco. É aviso. Eu tô desesperado porque vocês são meus irmãos. Não entrem nesses buracos. Parem de ficar adorando o humano. É porque ele vai ser o meu salvador. É o Lula. O Bolsonaro vai ser o meu salvador. Sai disso. Sai dessa retórica. Sai dessas coisas. Sai. Para. Sai lá pra longe. Fica olhando como que as pessoas fazem. O tamanho da ignorância das pessoas. Pessoas que são inteligentíssimas. Você fala assim, nossa, essa pessoa é tão inteligente. E fazendo essas coisas, pra vocês verem o tamanho do perigo que está acontecendo. Gente, cuidado. Bom, e nisso o dólar subindo, por causa da questão atômica. Começou aquela coisa de atômico, porque pode ter isso aqui atômico. Resultado, Bolsa DAX. Olha, eu vou falar pra você, eu nunca vi cair assim não, hein? Nem na pandemia, hein? O DAX hoje está caindo mais 3,1%. Ele está indo para 12.685. Está caindo 3,1%. Indo para 12.680. 670, você até está oscilando. É muita coisa. Caiu na sexta um monte, na mesma proporção, e está caindo hoje na mesma proporção. É muita coisa. Realmente o mercado está com medo do que pode acontecer. Vamos ver as notícias. E o do Brasil. O Brasil caiu 0,6 na sexta-feira, bem pouquinho. E ficou em 114.473. Tá ótimo. A do Bolsa do Brasil tá linda. Mas até quando os investidores vão ficar em vez de cair para uma commodity tipo ouro, por exemplo? Porque o ouro fictício de bolsa de valores é uma coisa. O ouro físico é outros 500. A pessoa que está comprando ouro está conseguindo comprar o ouro de verdade ou só o ouro fictício? O ouro fictício não tem valor. O que tem valor é o de verdade. Eu quero ver as cenas do próximo capítulo. Bom, Infomoney. Vamos ver o que saiu nas notícias dos jornais. Bolsas caem forte e Brent supera $125, com Estados Unidos e Europa considerando banir petróleo russo. Os destaques do mercado hoje. A escalada do conflito segue agitando o mercado. Rússia e Ucrânia devem realizar nesta segunda, hoje, nova rodada de negociações, mas sem esperança de cessar fogo. Inclusive, o Putin fez uma atrocidade, né? Era para abrir um corredor. Sempre, em todas as guerras, sempre acontece isso, abrir corredores para as pessoas sair, então sair as crianças, os idosos, as mulheres, as pessoas que têm deficiência, para sair, para poder escoar, para poder fugir. O que eles fizeram? Não.
soltaram bomba no meio da situação, destruíram as pontes que eles estavam atravessando para ir embora. E aí? Sem ponte, alguém que tem cadeira de rodas atravessa como? Uma pessoa de idade faz como? Sabe, nós estamos assim numa atrocidade sem tamanho e tem gente achando que tá bonito e tá salvando o planeta. A Rússia não está salvando o planeta, só se for salvando no sentido de vou colocar o apocalipse para vir logo Jesus. Só se for nesse sentido que a pessoa tá falando, porque não tem outro sentido. Isso é uma atrocidade. Quem apoia isso daí não tem nada de cristão. Você para de se chamar cristão porque você não é cristão. É porque eu não. Só vejo essa porcaria. Essas teorias retardadas das pessoas. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Presta atenção. O que é ordem? Vamos lá. Ordem mundial. Vamos lá. O que é uma ordem? No Brasil, se não tem política, se não tem presidente, governador, se não tem todo isso daí, você não tem uma ordem. Você não tem ordem. Você tem uma desordem. Então, o poder político é para se criar ordem. Ponto. Outra situação. Se você não tem polícia no seu... Então não tem polícia mais militar no nenhum lugar do estado de São Paulo, de todos os estados no Brasil não tem mais polícia militar, por exemplo. Se não tem mais polícia militar, tem o quê? Tem ordem? Não. Tanto é que chama ordem e progresso. Ordem. É colocar ordem, colocar regras e fazer cumprir as regras. Então, ordem é algo abençoado. Todos os lugares têm. Então, o Brasil tem uma ordem brasileira. Chama polícia militar, governos, presidência, deputados. Tem uma ordem. Isso chama ordem. Tá ok? Presta atenção no que eu tô falando, pelo amor de Deus. Aí, quando você pega e vai para nível mundial, você tem uma ordem mundial que chama Nações Unidas. As Nações Unidas foi para colocar ordem. Depois da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas foram implantadas com representantes de todos os países para que se criasse regras e leis como política de um país comum, para gerar uma ordem, uma harmonia, uma ordem. E dentro dessa harmonia, dessa ordem, você tem as forças militares, que no caso pode ser considerada como a OTAN, uma delas, que é a Força de Segurança das Nações Unidas, porque as Nações Unidas têm uma força de segurança, que é a polícia do planeta. Quando alguém pega e invade a casa do outro, a polícia é chamada. Entrou um bandido aqui na minha casa, polícia. Eu preciso de ajuda. É isso, gente. Pelo amor de Deus, da onde esse povo tá tirando? Que os riquíssimos estão mandando daqui, riquíssimos mandando de lá. Vocês não estão vendo o que está acontecendo com os riquíssimos que mandavam no planeta, na Rússia, por exemplo? Os riquíssimos estão perdendo tudo e ficando desesperados. Ah, eles amam isso, eles gostam de perder dinheiro? Não. Numa crise dessa, os grandes investidores não conseguem mais investir, não conseguem mais trabalhar. Eles ganham dinheiro investindo, fazendo dinheiro, fabricar coisas. Não consegue mais, não produz mais, não tem mais. Então tem que parar com essa loucura de não. Para com isso. Isso é uma loucura muito grande, gente. Uma loucura muito grande. Larga a mão dessa porcaria. Para com isso. Só que o problema é que tem gente que segue porque no meio de um mundo de mentira eles colocam 10% de verdade. 10%. Só que se você não tem capacidade, se a sua peneira não funciona, não consegue filtrar as pepitas, você cai no fundo do poço, você entra na porcaria. E fica acreditando naquele negócio, agora o inimigo é fulano, o inimigo é ciclano. Tudo bem, tudo é, todos são inimigos, todos ali estão por interesse de alguma coisa. Não estou falando que sim ou que não. Mas nunca me defenda justificando alguma coisa, algo bélico. Não faça isso, moço. Vocês nunca fizeram nada, vocês nunca enfrentaram uma guerra para falar uma besteira dessa. Meu trabalho nas Nações Unidas era pós-guerra, eu ia depois e eu via a destruição. Para reconstruir um país levava anos e anos e anos. 3 anos de guerra leva 17, 20 anos para reconstruir. Moço, vocês não têm noção da gravidade que é isso.
Parem com essas retóricas de gente maluca. Para, pelo amor de Deus. E pior é que tá respingando na parte espiritual. Porque essas teorias malucas tá vindo com tanta força e a receita do YouTube caiu 30% de 20%, porque agora tem imposto a ser retirado do que a gente recebe no YouTube. Então, com 20% a menos, os youtubers estão fazendo o quê? Terrorismo nas redes sociais, nos negócios, fazendo os vídeos tudo maluco, para ganhar mais, para poder vender mais, conseguir mais, para entrar mais dinheiro. Cuidado com as coisas, moço. Cuidado com as coisas. Para, reflete, vai para trás, olha o cenário, fala, isso é possível sim ou não? Isso é possível sim ou não? Isso é possível sim ou não? O que é nível de loucura? Isso aqui é uma teoria ou não? Isso aqui o que é? Verdade ou não é verdade? E outra, mas o fulano falou, eu peguei um vídeo que o cara, um americano falando em inglês, e daí? Pode ter um Zezinho, Zé Ruela, que mora no meio de uma favela lá, tu nunca estudou na vida, falando em inglês. A língua dele é inglês. Só porque ele fala inglês, você tem que acreditar que ele é bom, que ele sabe o que ele está falando? Só porque tem alguém que mora no país, um exemplo, tem alguém que mora na Rússia e está falando alguma coisa da Rússia, você vai acreditar? Nem eu que moro aqui, nasci no Brasil, entendo o meu Brasil inteiro. Como é que alguém vai entender a Rússia inteira? Impossível. Ela sabe uma fração. Ela sabe um tequinho, não sabe tudo. Cuidado, gente, menos, muito menos. Então nós temos aí uma questão das bolsas e tudo mais. Vamos ver os preços das commodities? Vamos lá. O que está acontecendo? O ouro passou dos 2 mil. Mais de 2 mil dólares o grama do ouro. Passou de 2 mil. Subindo 1,84%. Muita coisa. Então, todo mundo indo para o ouro. O paládio, hoje, subindo 13,35%. Subindo assim, de forma exorbitante. O petróleo Brent, hoje, subindo 5,74%. Chegou na máxima de 130 dólares. Está 125 dólares e chegou a bater 130 dólares. A gasolina vai ter que subir o preço, vocês se preparem que vai subir, no mínimo R$1. No mínimo, o ideal nesse preço seria subir em torno de 1,50. Credo, professor, pois é, credo, Deus me livre, Deus nos acuda, mas é o que vai acontecer. Se preparem, coloque bastante combustível que vai subir, não tem como segurar. Por mais que tente segurar, não vai ter como e vai puxar a inflação. Gás natural subindo, óleo de aquecimento mais 6% subindo hoje. Gasóleo em Londres, que é o combustível, 10% subida. Alumínio subindo, níquel subindo 27%. O níquel. O pessoal está começando a pegar tudo quanto que é metal raro e comprando tudo. Tudo que for de metal raro estão comprando e estão fazendo aí. E aí? Metal raro você usa para um monte de coisas. As partes eletrônicas, tudo que é eletrônico, o computador, todas essas coisas, usa tudo metal raro. Baterias, como é que vai ser? E aí? Moço do céu. Para não falar que não tem nada caindo, café caindo 6%. Café caindo mais ainda. Café logo começa a baixar os preços nas prateleiras aí, caindo para o dedéu. Comida, carne de vaca, carne de boi, porco, tudo caindo, viu? Tudo caindo. As carnes estão caindo no planeta. Menos o resto tudo subindo. Tudo subindo. Isso é um sinal de que os investidores não estão indo mais para a bolsa, estão fugindo para coisas sólidas, como dinheiro vivo ou commodities de alto valor, como platino, níquel, ouro, essas coisas. Infomoney. PIB do Brasil avança 4,6% em 2021 e supera perdas na pandemia. Atividade sobe 0,5% no quarto trimestre, acima do esperado. Bom, meus queridos, é o seguinte. Subiu na moeda do real. Em real, o PIB subiu. Na desvalorização real frente ao dólar, o Brasil afundou mais um pouquinho, tá bom? É isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que separar o joio do trigo, separar as duas coisas
e ver o que é o que. Separar as duas situações e aí você consegue saber se de fato cresceu real ou se foi somente um crescimento em cima da inflação, tá? De reposição de inflação. Porque se nós tivermos uma inflação de 10%, subiram 4,6%, nós estamos com um problema muito sério aí. Que o Brasil caiu 5% e não subiu 5%. Certo? Vamos lá. Uma matéria interessante que saiu chama a revista Capital Reset, que é publicado lá na Infomoney. Crise dos fertilizantes é chance para Brasil acelerar agrosustentável. O risco de interrupção no fornecimento da Rússia é oportunidade para avançar em biofertilizantes, amônia verde e outras técnicas para descarbonar o campo. Ou seja, é fazer esses insumos dentro de maquinários, dentro como se fosse uma industrialização, pegando as coisas vivas e fazendo. Exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo. Eu vou cortar cana de açúcar, por exemplo. Então o que eu faço? Eu corto toda a mata de cima, as folhas, e elas picam e caem na terra. Só que ela fica na terra. Para fazer um adubo, eu não coloco em cima da terra. Eu pego e misturo com a terra e umidifico aquilo. Aquilo apodrece por um tanto e gera um adubo por tal. Levam 6 meses, mas gera um adubo por tal. Então eles vão ter que ir mudando algumas técnicas para que fique autossustentável, para que a própria situação vá se readequando. Os lixos das cidades, o lixo orgânico, nas separações que vão fazendo, para fazer esses adubos ser usados na zona rural. Joga tudo lá, mistura com a terra e deixa a terra melhor e vai fazendo de pouquinho em pouquinho e vai que vai e vamos que vamos. É nesse sentido que é o sustentável. E vai acontecer? Vai acontecer. Demora, mas vai acontecer. Isso é um bom sinal. Eu acho que o agronegócio vai conseguir salvar nós dos grandes lixos que nós temos aí. Porque nós produzimos muito adubo que é jogado em lixões e se transforma em veneno, que é o churume. Pois é. Ai. Infomoney, isso é uma notícia boa. Vamos para outra notícia boa? Que o Bolsonaro não tinha dado o parecer dele e agora deu. O Bolsonaro sanciona a lei que obriga planos de saúde a fornecer quimioterapia oral a pacientes com câncer. Maravilhoso, graças a Deus. E essas doenças precisam, sim, de medicamentos menos nocivos, menos traumáticos. E graças a Deus, agora tem. Os planos de saúde vão ter que oferecer. Ah, mas fica mais caro o plano de saúde, meu filho. Os planos de saúde, você pode ter certeza que eles vão criando coisas e atrás de coisas mirabolantes. E eu vou falar uma coisa pra você. O tratamento via comprimido, para eles, vai abaixar o custo deles. Eles estão falando que vai aumentar. Mentira, vai abaixar o custo deles. Por quê? Porque eu não preciso internar a pessoa, ficar lá com a pessoa toda lascada, lá com um aparato gigantesco, pagando hospedagem e mais um monte de coisa. O comprimidinho, a pessoa consegue fazer, inclusive, na própria casa. Então, é muito melhor, infinitamente melhor. E para a gente encerrar aqui, saiu no Estadão, Bolsonaro classifica a fala de Arthur Duval sobre mulheres ucranianas de asquerosa. Eu vou falar uma coisa pra você, viu, moço? Esse tal do Arthur, ele vai se lascar de uma forma, de uma maneira, porque nós estamos no período de lacração. É o cara lá da... Como é que chama? O cara lá que chama... Acho que chama Monark, né? Da bicicleta lá. É falar o negócio, mesmo não sendo aquele sentimento, já pegar e em vez de pegar e fazer uma pena desse tamanho, tipo, olha, você é réu primário, você vai ficar 6 meses de detenção, assim, só fazendo uma parábola, tá? Eles pegam e falam assim, não, você vai ter a pena perpétua e corredor e paredão. Nós estamos com desproporções. E essas desproporções, ela é uma energia.
Essas desproporções, nós estamos pegando tudo que é bom e jogando para cima do altar e tudo que é ruim colocando como os próprios satanás. Nós não estamos fazendo um equilíbrio de justiça e tudo mais. Nós estamos condenando de forma muito forte e estamos elevando de forma muito forte. Cuidado, porque essa energia é a mesma que vai fazer Deus condenar vocês para o lago do enxofre ou para o céu dos céus. Cuidado com isso. Era só isso que eu queria dar o desfecho para vocês entenderem como é que funcionam as energias do planeta. O 8 e 80. Nós estamos na era do 8 e 80. E os nossos julgamentos em cima do 8 e 80 vão fazer nós pagarmos um preço caríssimo. Só que o problema não é pagar um preço caríssimo aqui no planeta Terra. O problema é pagar um preço caríssimo lá em cima, na hora que Deus for fazer o julgamento final. Cuidado, porque está chegando o julgamento final. Está chegando, está batendo o sino. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. Deu meia-noite, o sino já tocou. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.